Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos trabalhando, né, com o material da revista Palavra e Vida. O tema da revista é Esperança em Tempo de Quarentena. E hoje nós estaremos aplicando a aula 3, que tem como título Oração como Refúgio. Tá? Essa aula ela tem como base o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Tá? O texto diz assim: Então, se o meu povo que me pertence, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Essa aula é uma aula que foi feita pelo professor Gelson Gonçalves Sardinha, na verdade pastor, né? Gelson Gonçalves Sardinha. E o autor começa com a seguinte oração. Oração é o ato de comunicar com Deus ao longo de toda a história do povo de Deus. Vemos a oração como uma arma, um escudo, um refúgio. Nos momentos de paz e tranquilidade, bem como no dificuldade, guerra e sofrimento, a oração é um refúgio. No período do reinado de Salomão, Israel estava em plena expansão territorial. Vivia momentos de prosperidade, bem-estar social e paz. O templo foi construído e consagrado ao Senhor por meio de louvor e oração. Em resposta à oração consagratória do templo, em uma noite, Deus se apresentou a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar os céus para que não chova, ou se ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. 2 Crônicas, no verso 7, do 12 e o 14. A versão que eu li é um pouquinho diferente, mas né, inicialmente, mas basicamente é o mesmo sentido, né? Dando continuidade ao texto. Mesmo Israel experimentando um momento de extraordinária prosperidade socioeconômica, isso não o isentava de tragédias, catástrofes e guerra, doenças e pecados. Fazia-se necessário contrição, humildade, arrependimento, confissão e santidade. Só assim Deus faria morada no seu templo. No presente momento, o mundo passa por uma pandemia de Covid-19. Até a presente hora em que escrevo, não há uma vacina, um antídoto para que essa terrível doença que tem ceifado a vida de muitas pessoas, Portanto, só nos resta nos refugiarmos em Deus por meio das súplicas e oração. E essa situação perdura. No momento que nós estamos também trabalhando, né, dando essa aula, ainda também, infelizmente, nós ainda não tivemos uma notícia de uma vacina eficaz, né, que a gente possa ter a certeza de que essa doença será erradicada e, de alguma forma, ela vai a um novo normal, né? A gente vai de fato entrar nesse novo normal. Ainda nós não tivemos uma resposta nesse sentido positiva. E o primeiro tópico da aula é oração é refúgio por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, no verso 6. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto na sua misericórdia. A fé não é só conhecimento
no intelecto, é muito mais. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as ações de Deus, mas considera Deus como como a maior das bondades e misericórdia. A oração mais significativa é aquela que brota de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos e, por último, por intermédio de seu Filho Jesus e dos seus ensinamentos na Bíblia. Uma vida devocional vitoriosa tem como pedra angular a obra e as palavras de Cristo registradas na Bíblia através dos profetas e apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé, com base na afirmação bíblica de que Deus é pessoal, vivo, conhecedor de todas as coisas, infinitamente sábio e todo-poderoso. Cremos que Ele pode nos ouvir e ajudar. O justo viverá por fé. Romanos 1, verso 17, a parte B do verso 17. Seremos justos não quando olharmos para a lei, nem quando exibirmos as nossas virtudes e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é o perdão, me perdi aqui, e ações diante de Deus, mas sim quando declararmos que Deus é propício a nós por meio da fé pela qual Ele nos ouve. Ele nos ouve, quer nos salvar e que nós esperamos a salvação. Bom, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu quero acreditar que o autor aqui, quando ele fala acerca de que nós esperamos a salvação, eu acredito que ele esteja falando de uma salvação, talvez de algum problema, de alguma dificuldade, porque nós entendemos que a salvação ela é um ato que ocorre no momento em que nós reconhecemos o senhorio de Cristo sobre nossas vidas. Então, eu não acredito que o autor aqui esteja falando de salvação enquanto, né, na nossa visão escatológica da segunda vinda de Cristo para nós, né, na salvação que nos garante a eternidade com Deus. Tá? Então, só para esclarecer, porque aqui ele coloca como se nós estivéssemos esperando a salvação, e aí de repente dá a entender que possa ser a salvação dessa salvação da nossa alma, que eu não pelo menos nós não cremos dessa forma, tá, irmãos? Então, por isso que eu tive que fazer esse adendo aqui nesse momento. Dando continuidade no texto. A oração de uma pessoa tornada justa pela fé é motivada por essa fé e procura a vontade de Deus. É por isso que essa oração é eficaz. A resposta à oração estava ligada à justiça e misericórdia de Deus. Muitos de nós, por vezes, ficamos envergonhados por causa da nossa fé ou escondemos dos outros o fato de sermos cristãos. Cedemos à pressão do mundo e nos envergonhamos do nosso Salvador. Mas Ele não se envergonha de nós. Cheguemos com confiança e fé ao refúgio de oração, onde a graça e a misericórdia de Deus estão a nossa esperança. Fato de sermos... o autor está falando aqui acerca de que às vezes a gente tem vergonha de manifestar a nossa fé, né, a nossa relação com o nosso Deus, né? Infelizmente, às vezes a gente vê pessoas que realmente têm, dependendo do ambiente em que elas convivem, elas têm dificuldade de se posicionar diante da sua fé, né? Diante de algumas opções, de algumas escolhas que às vezes as pessoas colocam à frente dela, e ela fica com vergonha de repente, de não se envolver, de não praticar alguns atos ali que o ambiente está praticando,
porque aquilo talvez ela se sinta como estranho, né? Como uma pessoa que não compactua ali com a... E de fato é assim, irmãos. Se nós queremos ser cristãos de fato, em muitos momentos a gente vai, eu não diria nem se sentir envergonhado, mas a gente vai ser diferente. A gente vai estar no ambiente, vamos agir de forma diferente, né? Então, mas pode ser que talvez algumas pessoas se sintam envergonhadas por isso, né? Pode acontecer. Na juventude a gente, quando mais novo, né, que a gente costuma ter essas atitudes, às vezes de vergonha de andar com a Bíblia, né, de eu, né, eu não me recordo muito de momentos assim na minha juventude, não, mas às vezes realmente é porque a gente tinha hábitos de ir para a igreja, logo da igreja depois ir para outros lugares, às vezes uma pizzaria, uma lanchonete. Aí às vezes a gente deixava a Bíblia só para não ter que levar, mas não era por vergonha, não, era só para, né, ficar talvez ali com as mãos disponíveis, mas enfim, mas a gente sabe que infelizmente algumas pessoas realmente têm vergonha, se envergonha de transparecer em alguns lugares que elas são evangélicas. E quando o autor fala aqui em relação à questão de oração eficaz, eu gostaria só também de fazer aqui uma observação, que a Bíblia ela chega a mencionar que nós, de forma natural, né, em muitos casos, a gente vai ter dificuldade até mesmo de saber o que orar, como orar. E aí é onde entra a ação do Espírito Santo que intercede por nós e clama no nosso lugar. E eu entendo, irmãos, que a oração ela é eficaz por isso, assim, porque ela é movida pelo Espírito de Deus, porque a oração primeiro que a nossa oração é diferente do que às vezes muita gente fala aí, né, prega. A nossa oração ela não tem o poder de fazer com que Deus venha agir como se, vou esclarecer para não ficar confuso. A nossa oração ela não é um controle remoto que a gente clica e Deus se levanta do seu trono para agir em nosso favor. Não é isso. O que acontece é que nós, enquanto movidos pela pessoa do Espírito Santo, o nosso espírito está se relacionando com o Espírito de Deus, então a nossa oração ela vai ser assertiva, porque ela vai orar aquilo que está no coração de Deus. Ela vai pleitear aquilo que está na vontade de Deus de agir. Então, isso vai colaborar de forma com que aquilo que é a vontade de Deus seja feito em nossa vida e ao nosso redor, tá? Então, que às vezes a gente tem uma visão um pouco errada em relação à questão da oração, como se a oração tivesse o poder de controlar a pessoa de Deus, e não tem. Na verdade, é o nosso espírito que é movido a agir de acordo com a vontade de Deus. Mas, de qualquer forma, isso só é experimentado através da prática, tá, irmãos? Porque eu não posso também usar a desculpa de que, já que Deus ele é soberano e ele há de cumprir a sua vontade de forma, né, sem que haja intervenção de ninguém, eu não posso só por causa disso negligenciar a oração, tá? No texto a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso. Ponto 2 fala como oração é refúgio por meio da adoração. Já até acredito que já respondeu que a gente estava entrando mais ou menos na nossa palavra anteriormente. Após a ressurreição, Jesus se apresentou aos seus discípulos alguns dias antes da sua ascensão aos céus. Uma das apresentações foi a Simão Pedro. Nesse encontro, Jesus pergunta 3 vezes para ele: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos. Tal orgulho o impedia de ver que Cristo tinha que morrer por ele e não ele por Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 37. Em seu triplo diálogo com Pedro, Jesus restaura esse discípulo para o serviço a ele e seu rebanho. O apóstolo João fez destaque do amor sincero de Jesus pelos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa,
Sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. João 13, verso 1. Deus é amor e demonstrou esse amor entregando seu Filho. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Às vezes as pessoas acham difícil dizer eu te amo para Deus e para outras pessoas. Porém, quando o amor que sentimos por Deus vence a nossa vida, não temos dificuldade de expressar em oração nosso sentimento por aquele que, em última análise, é o responsável por tudo o que somos. Na adoração, reconhecemos que quem tem a primazia da nossa vida não somos nós, não somos nós mesmos, nem os outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Só o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito diante de Deus. Perdão, o nosso elevado respeito. Diante de Deus, os anjos cobrem o rosto e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 6, verso 3. Ao adorarmos o Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração. Ponto 3. Oração é refúgio por meio da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém a sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, pecados de comissão e de boas ações que deixamos de fazer, pecados de omissão, são a natureza pecaminosa de cada um de nós. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e os abandona encontra misericórdia. Provérbio 28, verso 13. Aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do perdão dado por Deus àqueles que, por meio da oração, reconhecem a sua pecaminosidade. A consciência da santidade de Deus nos faz conscientes de nossa própria natureza pecaminosa. Quando pecamos, ferimos a nós mesmos e aos que estão à nossa volta. Mas o pior de tudo é que o pecado é contra Deus, é o pecado contra Deus. Salmo 51, verso 4. Não precisamos confessar nossos pecados a nenhum outro ser, mas devemos confessá-los diretamente a Deus, que promete nos perdoar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Só uma observação. Aqui, quando o autor fala que nós não devemos confessar os nossos pecados a outras pessoas, ele está falando aqui que, de fato, que não há necessidade, tá? A quem a gente precisa confessar os nossos pecados é o Senhor. Até porque é Ele quem nos perdoa. Só uma questão que às vezes não é bem confessar, mas em muitos casos, às vezes, é bom a gente ter com quem compartilhar algumas situações de nossas vidas, não para confessar, mas para que a gente de repente possa ter uma pessoa que seja mais experiente, possa nos ajudar, porque há situações, irmãos, que a gente às vezes se encontra tão envolvido que a gente tem dificuldade de largar. É claro que o Senhor, através da ação do seu Espírito Santo, ele é autossuficiente para agir e nos purificar. Mas, às vezes, a presença de uma pessoa mais experiente, um líder, né, alguém que possa nos ajudar em oração nesse sentido, de que a gente possa largar algumas práticas, isso às vezes é saudável. Não é necessário, tá? Como às vezes algumas religiões querem impor. Mas pode ser que surja efeito. Alguém que você tenha, que você sabe que você pode compartilhar, isso não vai virar motivo de chacota, não vai virar fofoca, vai se espalhar. É alguém que você confia e sabe que pode contar com essa pessoa para orar por você
e para te ajudar nesse sentido. Terminando aqui o parágrafo, precisamos procurar no refúgio da oração, a sós com Deus, confessar e clamar por perdão. Bom, essa é a melhor atitude mesmo, tá? É agir dessa forma. O ponto 4 diz assim: oração e refúgio por meio do louvor. O louvor te aguarda em Sião. Ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos, e tu os ouve a oração. A ti virão todos os homens. Salmo de número 65, verso 1 e 2. O oferecimento de votos pode ocorrer na forma de um ato público de adoração e louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus que responde à oração. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela, aquela quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe. Naturalmente, nosso maior louvor... Perdão, irmão, eu me perdi aqui, só um minuto. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos, consoantes a sua muito grandeza. Salmo 150, verso 2. E pela justiça dos seus juízos. Salmos 119, no verso 164. O povo de Deus louva em sinceridade por ele ser quem é, por suas obras e por suas palavras. E o apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minha oração. Efésios, capítulo 1, verso 16. Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente, Orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus, Lucas 21, verso 36. E também de Paulo, Romanos 12, Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17. Há um erro muito comum nas igrejas, o erro de se nomear como louvor o momento dos cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar a honra por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Paulo e Silas, por ocasião da prisão deles, em Filipos, louvaram e oravam ao Senhor, mesmo estando em situação tão indigna. A fé e a esperança não se desvaneceram em seus corações. Da mesma forma hoje, em meio a toda essa pandemia da Covid-19, precisamos também estar esperançosos e manter a fé em Deus. O salmista, no Salmo 34, verso 1, assim expressou bem: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempo de pandemia de coronavírus, devemos louvar e refugiar em oração a Deus. Conclusão do autor, tá? As palavras pestilência, Jeremias 21, 6, e pragas, em Números 11, 33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. A palavra pestilência também aparece em Êxodo 9:3, como uma referência à doença misteriosa. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual do homem. Para que haja cura dessa maligna doença, só há uma alternativa, uma vacina: o perdão de Deus, Pai. O perdão de Deus, Pai. O autor está falando aqui sobre a doença espiritual, tá?
Essa onde só o perdão de Deus pode ser a cura. Perdão de Deus Pai por meio do precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e a aceitação de seu estado de enfermidade espiritual. Assim como precisamos de uma vacina contra a Covid-19, precisamos da salvação. Soter, igual saúde, que só Jesus pode nos outorgar. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos lá está. Bom, irmãos, e é isso mesmo. Tá? Essas palavras do autor, né, dessa revista, dessa aula, foi bem objetiva. E não, né, assim, ficou claro que a prática da oração ela é um refúgio em Deus, né? É interessante assim que eu gosto de pensar, eu gosto de olhar para a oração sempre com essa oportunidade de que ao orar, Deus me permite, nessa comunhão que eu tenho com Ele, acalmar o meu coração. Em muitos momentos de angústia que a gente, né, se encontra triste, enfim, quando você está sem opção, se sentindo sem saída, sem resposta, através da oração a gente encontra paz para tomar uma decisão, a gente consegue ter esperar, né? Consegue esperar no Senhor, que é uma atitude às vezes tão difícil, né? De esperar, de orar e saber que Deus ele ouviu e no momento que prover a ele, ele há de responder. Então, através da oração é muito bom que a gente tenha, que a gente tenha essa sensação, sabe? A gente comunica com Deus e mesmo às vezes, vamos botar assim, sem necessariamente a gente ter uma resposta direta de Deus, mas através da ação do seu Espírito acalmando a nossa vida, acalmando a nossa alma, nos dando esperança em meio às dificuldades. Né? É o que a Bíblia fala acerca da paz que ninguém consegue entender. Né? A oração ela nos ajuda nesse sentido. E como é de praxe, né, no final, o autor coloca algumas perguntas que é para a gente parar, pensar e refletir acerca dessas perguntas que são com base no que nós estamos estudando. E as 4 perguntas, a primeira diz assim: você tem consultado a sua caderneta de vacinação, a Bíblia? Segunda pergunta: tem ido com frequência ao consultório médico do médico dos médicos? Sabemos que é Jesus, o médico dos médicos. A terceira: tem se mantido longe da pandemia, do pecado? Isso é importante, porque o autor também falou a respeito disso. Às vezes, a simples prática da oração por si só, ela pode ser ineficaz se algumas outras situações que também são muito importantes, são pilares da nossa fé, não são observadas, como fugir do pecado, né, viver uma vida de santidade. O que adianta a gente ter uma vida de prática de oração, de falar com Deus, e se a gente está todo envolvido com aquilo que Deus abomina, né? É complicado, né? Infelizmente, às vezes a gente age bem numa área e às vezes acaba negligenciando outras. E a quarta pergunta é: tens passado temporadas no SPA? Ele diz que o SPA é o refúgio de oração para a restauração da fé. E por último, finalizando já a aula, as leituras diárias. Segunda-feira, Salmo 90. Na terça-feira, Salmo 40. Na quarta, Salmo de número 34. Na quinta, Salmo 46. Na sexta, Salmo 71. No sábado, Salmo de número 84. E no domingo, o famoso Salmo 91. Tá? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje.
e espero que os irmãos tenham um ótimo dia no Senhor e que Deus há de fazer a gente trilhar por esse caminho dessa situação tão atípica que a gente está vivendo, mas em Deus nós iremos passar e do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus.